quero ser atriz. Se tivesse uma máquina do tempo, eu ia escolher ir para a época da minha mãe. Eu ia pro futuro e eu ia também viver num mundo melhor. Pro futuro, porque eu gosto de descobrir coisas diferentes. E lá no futuro vai ter um monte de coisa diferente. Brincar é uma coisa que pode fazer no presente, no passado e no futuro. Alô? A minha mãe? Nossa, no futuro tem crianças brincando. Ninguém sabe quem, tão bonitinha, ela quer ser alguém. E aí, manos e minas do quintal? O rap de ontem eu já cantei, mas o de hoje eu ainda vou cantar. Solta o som, DJ! Tudo o que aconteceu já é passado. Se foi ontem, se foi ano retrasado, não importa nada quanto tempo faz, tudo já ficou pra trás. O futuro ainda não aconteceu, o dia que ainda não amanheceu. Daqui um instante ou um pouco além, amanhã, ano que vem. Viaja ao passado, olhando um álbum de fotografias. Lembra quando você só engatinhava e ainda nem falava? Pra ir pro futuro é só fechar os olhos e pensar nas coisas boas que vão acontecer, no que vai ser quando crescer. Ai, ai, e você, hein? O que vai ser quando crescer? Vai pensando aí e até o próximo rap. Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, dessa quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, começa agora. O Supremo Tribunal Federal determina que propina é crime, mesmo quando registrada como doação legal. Decisão aumenta a insônia dos políticos citados nas delações da Odebrecht. Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar manda planos de saúde pagarem todos os gastos, inclusive com transporte, para procedimentos sem atendimento na cidade do paciente. Decisão ainda é desconhecida pela maioria dos usuários. Temporais no Sudeste derrubam árvores e fazem 4 vítimas na região metropolitana de São Paulo. Previsão para hoje é de mais chuvas. No Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, a terceira reportagem da série mostra os avanços na representação política feminina. Mas como ainda estamos longe de ter uma democracia que garanta o mesmo espaço a homens e mulheres. A dica de leitura, uma escritora com mais de meio século de literatura e que aos 86 anos continua a publicar livros. Ela é Ruth Rocha, com as pequenas coisas à toa que nos fazem felizes. Site Wikileaks divulga mais de 8 mil documentos secretos que mostram até onde vai a espionagem norte-americana. Televisores, computadores e celulares em todo o mundo são usados como olhos e ouvidos da CIA. Ter um plano de saúde é uma relação de amor e ódio, né? Com frequência, os consumidores acreditam que recebem pouco pelo muito que pagam. Em alguns casos, conseguir o tratamento ou a terapia necessária perto de casa e paga pelo convênio parece uma missão impossível. Mas uma norma pouco divulgada da Agência Nacional de Saúde pode ajudar nisso. Por ordens médicas, Larissa precisa de sessões de fisioterapia e fono desde os 20 dias de vida. Mas sem acordo com o plano de saúde, a família teve que pagar o tratamento à parte. Somando na época físio e fono, nós gastávamos por semana em torno de R$500. E o reembolso? O reembolso por volta de 70. Mas quando os recursos se esgotaram, Larissa precisou abrir mão dos tratamentos, porque o plano não garantia profissionais qualificados na região. Então, a mãe descobriu a resolução 259 da ANS,
que determina o reembolso integral do tratamento pelas operadoras dos planos de saúde e, em casos específicos, os custos com transporte, caso o plano não ofereça alternativas. Hoje, o plano da Aline terá que cobrir todos os gastos. Segundo eles, foi feita uma varredura na cidade, né, em relação aos profissionais que existem aqui. Existe a fisioterapia, existe a fono, existe a TO, mas não com a metodologia que a Larissa precisa. Ela teria direito de reembolso integral. O que acontece nessas situações é que há uma falha na prestação do serviço e essa falha na prestação dos serviços gera para o operador uma responsabilidade de arcar com o serviço fora da rede. A gente orienta que seja procurada primeiro a operadora para que seja aventada essa possibilidade de se conseguir a cobertura de um prestador, de algum prestador que seja indicado pelo médico, mesmo fora da rede. É sempre possível fazer uma reclamação junto à ANS ou mesmo pela via judicial. Daria para entrar com uma ação judicial fundamentando nessa resolução normativa, pedindo a cobertura, uma liminar para a cobertura desse tratamento integral. Mutirão com exames gratuitos de mamografia acontece até sexta-feira na Universidade Federal de São Paulo. A repórter Maria Manso conta pra gente como participar. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Esse mutirão faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Para participar, a mulher precisa ter o cartãozinho do SUS e telefonar entre as 10 da manhã e as 6 da tarde para o número 51868458. Repetindo, 51868458 para fazer o agendamento. E a diferença em relação aos outros mutirões é que aqui eles estão recebendo as mulheres a partir dos 40 anos e não só a partir dos 50. Doutor Afonso, por que vocês estão recebendo as mulheres mais cedo? Aqui no nosso meio, no estado de São Paulo, e aqui num trabalho que nós fizemos na Unifesp, quase metade dos casos de câncer de mama que nós atendemos apresentam-se antes dos 50 anos ou mais de 65 anos. Então a gente preconiza fazer a mamografia anual a partir de 40 anos até uma idade que a paciente tem uma boa expectativa de vida. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Para o câncer de mama, vale aquele dogma, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, menos mutilador é o tratamento, maior a chance de cura. Ok, doutor, muito obrigada. E olha, isso é importante porque dados aqui da Unifesp também mostram que 45% dos casos de câncer já são detectados nos estágios avançados, Aldo. Ok, Maria, obrigado pelas informações. A gente continua ainda no assunto das mulheres. A maioria delas, as mulheres brasileiras, avalia que há desigualdade, a gente percebe isso no dia a dia, entre homens e mulheres. 4 em cada 10 mulheres no mundo têm medo de defender os próprios direitos. É impressionante isso, Aqui no país a proporção é a mesma. As revelações são de uma pesquisa sobre feminismo e igualdade de gênero feita em 24 países com homens e mulheres. Nas ruas e na frente da câmera, mulheres e homens têm na ponta da língua o discurso dos direitos iguais. A mulher vem de uma forma muito forte crescendo, podendo dizer para o mundo quem somos nós. Tem que ser todos iguais, a própria Constituição diz isso. Mas quando estão protegidos pelo anonimato de uma pesquisa, homens e mulheres admitem que a realidade ainda está longe desse discurso. E alguns resultados são preocupantes. Por exemplo, 44% das mulheres disseram que têm medo de defender os próprios direitos. No Brasil, são 41%. A mulher, ao mesmo tempo que ela ganha consciência, ela se sente oprimida, Ela percebe essa desigualdade e coloca a segurança dela em primeiro lugar. Então, é isso. Eu entendo que eu deveria ter uma igualdade, gostaria de igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas eu me colocar em relação a isso ainda é um desafio. O medo de ser agredida, de ser mal compreendida. Outro dado intrigante levantado na pesquisa. No Brasil, apenas 51% se assumem como feministas. E o feminismo hoje em dia ele exagera um pouco. Seria um corporativismo das mulheres. Feminista não é ser ao contrário de ser machista,
Mas ser feminista é poder viver integralmente o seu movimento como mulher e buscar melhorias das condições de vida, igualdade de salários. Tem um tabu, um certo preconceito em cima desse termo feminismo. Homens e mulheres podem e deveriam ser feministas. O feminismo é acreditar que homens e mulheres devem e precisam ter direitos iguais. Muita gente é feminista e nem sabe, não usa essa palavra. Quando você luta por um direito da mulher, você está sendo feminista. E olha, muitas mulheres têm medo de defender os seus direitos, a gente falou disso aí na matéria. Por isso, as decisões precisam ser muito claras, a violência precisa ficar muito clara e o que é violência precisa ficar muito claro. A violência pode ser verbal. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade recurso e manteve o deputado Jair Bolsonaro como réu em 2 ações penais por incitação ao crime de estupro e injúria. Bolsonaro será julgado por ter dito em discurso no plenário da Câmara, em dezembro de 2014, que a deputada Maria do Rosário, abre aspas, não merecia ser estuprada, fecha aspas. E o deputado reiterou esses ataques à colega em entrevista publicada no dia seguinte pelo jornal Gaúcho 0 Hora. Ele disse, é muito feia, não faz o meu gênero, jamais a estupraria. O ministro relator, Luiz Fux, declarou no parecer que a violência sexual é um processo consciente de intimidação pelo qual as mulheres são mantidas em estado de medo, como a gente viu aí na reportagem anterior, né? A ministra Rosa Weber destacou que imunidade, que é o que um parlamentar tem, não significa impunidade. As mulheres são maioria na população, mas estamos subrepresentadas na política. Em pleno século XXI, a voz feminina ainda é abafada pelo preconceito. Silenciar o machismo e amplificar o timbre e o volume das mulheres são essenciais na evolução da vida política do país. Uma palavra do gênero feminino dominada por homens. No Brasil, menos de 12% dos prefeitos são mulheres. Em 27 estados, só uma governadora. No Congresso Federal, são 67 mulheres para quase 600 vagas. A gente está muito ainda reprimida por uma série de valores, preconceito. A gente sabe que foi uma luta muito grande só para a mulher poder votar, né? Então eu acho que a gente está no caminho. O que pode mudar, na verdade, é a ideia da cultura política brasileira, como se a mulher fosse um ser inferior, como se ela não tivesse condições de assumir grandes cargos, como se ela não tivesse condições de falar por si própria, né? E outra questão é a questão do machismo, ou seja, o machismo ainda impera na sociedade brasileira. Aqui em São Paulo, a representatividade feminina do Legislativo cresceu nas eleições do ano passado. Na última gestão, 5 mulheres ocupavam o cargo de vereadoras. Hoje são 9. Apesar de quase ter dobrado, esse número ainda é pequeno se levarmos em conta que essa é a maior Câmara Municipal do país, com 55 cadeiras. Algumas iniciativas tentam ajudar na transformação dessa realidade. Uma lei determina que as legendas dediquem 10% do tempo de propaganda ao incentivo da participação das mulheres na política. Mas, no mês passado, 9 partidos foram punidos por descumprir a regra. Outro desafio é conciliar as tarefas mais associadas ao gênero feminino com a vida pública. A mulher não tem só um trabalho, ela tem 2, 3 trabalhos, né? Ela sai do seu trabalho, continua trabalhando em casa e, com isso, ela se sobrecarrega e não tem condições de assumir outro tipo de atividade. Eu acho que mais tarde, quando os filhos criados, é que você vai ver a participação mais efetiva da mulher e com muito mais experiência também. Aproximar o número de representantes mulheres ao de homens na política é mais que defender o direito das minorias. É garantir o pleno exercício da democracia. São direitos iguais, né? Competência vai da sua bagagem que você tem, profissional como pessoa, mas não que seja a ver com gênero. Se houver uma ajuda maior, leis que permitam que a mulher tenha um desempenho mais efetivo na vida política, isso só vai trazer benefícios para o Brasil enquanto um todo. Por essas e outras que flores e chocolates num dia como hoje não são suficientes. O Dia Internacional da Mulher vai ser comemorado com muita manifestação para combater a desigualdade de gênero ao redor do mundo. 45 países participam da marcha, incluindo o Brasil. A repórter Laís Duarte está na Praça da Sé, onde vai acontecer a manifestação aqui em São Paulo, hoje à tarde. Boa tarde, Laís.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo aqui em São Paulo. A marcha começa às 3 horas da tarde na Praça da Sé e vai muito além do feminismo. As mulheres também protestam contra as perdas das trabalhadoras com a reforma da Previdência e também a desigualdade de gênero. Vou conversar com a Maria das Neves, que é uma das organizadoras da Marcha 8 de março. Boa tarde, Maria. A gente não pode esquecer de falar da violência contra a mulher, né? Exatamente. A cada 15 minutos, uma mulher é agredida no nosso país. Ampliou-se 54% a violência contra as mulheres negras. A reforma da Previdência é uma grande violação do direito das trabalhadoras. Portanto, lutar contra o machismo, o patriarcado, segue sendo uma luta justa e necessária no nosso país. Por isso, a gente convida todas as mulheres a ocuparem as ruas do Brasil, a parar o que estiver fazendo e lutar pelos nossos direitos que estão seriamente ameaçados no nosso país. Ok? Muito obrigada pela participação. Feliz Dia da Mulher para você. E olha, a manifestação sai daqui da Praça da Sé em direção à Praça da República a partir das 4 horas da tarde. Aldo. Obrigado, Leis, pelas informações. Gabriela. Outras notícias nacionais, uma pesquisa da ANP mostra que, mais uma vez, a redução de preço da gasolina nas refinarias não chegou ao consumidor. E numa outra notícia, os temporais causam alagamentos, derrubaram árvores e deixaram 2 mortos em São Paulo. As tempestades começaram por volta das 5 da tarde com ventos de até 80 km por hora. Na Zona Sul, uma árvore caiu sobre a barraca onde estava um casal de moradores de rua e o homem morreu. Na Zona Leste, 4 pessoas que estavam numa árvore foram atingidas por um raio. Uma morreu e 3 ficaram feridas. No centro de São Paulo, uma árvore caiu sobre 2 carros e provocou falta de energia elétrica na região. Na capital e cidades vizinhas, pessoas ficaram ilhadas no trânsito sem conseguir voltar para casa. A cidade de Franco da Rocha e Francisco Morato, na região oeste da Grande São Paulo, voltaram a ficar debaixo d'água e o serviço de trens chegou a ser interrompido. A polícia identifica o primeiro suspeito de participar do assassinato do fundador da Mancha Verde, Moacir Bianchi, na semana passada. O suspeito não é associado, mas já foi preso em briga de torcidas junto com integrantes da organizada. O presidente da Mancha Alviverde, Anderson Nigro, prestou depoimento à polícia. Ele disse que era amigo de Bianchi e que informações sobre uma briga na reunião anterior ao crime não são verdadeiras. Também negou que tivesse tentado colocar um integrante de facção criminosa na diretoria da torcida. Mais uma vez, queda de preço da gasolina nas refinarias da Petrobras não chega integralmente até o consumidor. Com a última redução do dia 24 de fevereiro, a Petrobras estimava queda de 2,3% em média nas bombas de combustível. Mas a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo da semana passada mostrou que o preço da gasolina caiu apenas 0,45% para o consumidor. A pesquisa é feita em mais de 2 mil postos de combustíveis do país. O Supremo Tribunal Federal aceitou a tese de que propina registrada como doação legal é crime. A decisão também tornou réu o senador Waldir Raupp, do PMDB, que será julgado por corrupção e lavagem de dinheiro. Pois é, e essa decisão aí está tirando o sono de muita gente em Brasília. A denúncia contra o senador Waldir Raupp, do PMDB, partiu da Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de receber dinheiro desviado de contratos da Queiroz Galvão com a Petrobras através do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Em 2010, Raupp declarou ao Tribunal Superior Eleitoral a doação de R$500 mil da construtora, repassados através do Diretório Estadual do PMDB em Rondônia. O procurador Rodrigo Janot argumentou que tratou-se de um disfarce, dinheiro de propina sob a forma de doação eleitoral oficial. Agora veja outra informação importante. O ex-diretor do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, era responsável pelo programa de computador que gerenciava o Caixa 2 pago pela empresa. Ele disse em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer, que em 8 anos o grupo deu quase 3 bilhões e 400 milhões de reais em propinas, ou seja, valores embutidos no preço cobrado pelos serviços e pago com dinheiro público desviado para o bolso de políticos e servidores. Parte desse valor foi paga por obras em outros países. Na lista da Odebrecht, há 300 políticos citados. Quando acusados, a resposta padrão é que todos os recursos recebidos foram doações de campanha declaradas à Justiça Eleitoral. A mesma resposta de Waldir Raupp. Por isso, a decisão do STF, no caso desse senador, tira o sono da turma. Se a moda pega, essa conversinha para boi dormir não vai mais colar. Aí é que a gente vai ver quem vai escapar.
Só no estado de São Paulo, mais de 700 mil pessoas com até 30 anos de idade não possuem o nome paterno nos documentos de identidade. Agora, um acordo entre o Poupatempo e o Ministério Público Paulista vai tornar mais fácil pedir esse reconhecimento, que é um direito de todo cidadão. As lágrimas são de alegria, depois de uma longa espera. Foram 34 anos para o seu Jasmírio reconhecer a paternidade dos 2 filhos. Aí eles ficam com a alegria deles lá, eu paguei os papéis. Agora ele fala, meu pai, agora eu posso dizer que eu tenho pai. Um sonho realizado para a dona Regina. O casal foi o primeiro a usar o programa Encontre Seu Pai Aqui, uma parceria do Poupatempo com o Ministério Público para a investigação e reconhecimento de paternidade. A iniciativa implantada no fim do ano passado em São Bernardo do Campo começou a funcionar no Poupatempo de Itaquera esta semana. No total, já são mais de 260 atendimentos. Para solicitar o serviço é simples. Basta preencher um formulário e apresentar os documentos pessoais. Não há custos. Inicialmente ele assina um termo de isenção dessa taxa e a partir daí todos os gastos processuais não é do cidadão, e sim do Estado. Nos próximos meses, o serviço deverá ser implantado nas 72 unidades do Poupatempo no estado de São Paulo. No dia 13 de abril, todos da capital estarão integrados nesse trabalho. Até o final do ano, os 72 Poupatempos do estado de São Paulo. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. Pois é, a dica de hoje também é em clima de Dia Internacional da Mulher. A gente lembra de uma escritora que já dedicou mais de 50 anos à literatura, conquistando gerações e mais gerações de leitores e leitoras. Ruth Rocha, que comemora 86 anos de idade neste mês, com o lançamento de mais 2 livros. Eles fazem parte das coisinhas à toa que deixam a gente feliz. A ideia foi iniciada pelo artista plástico Otávio Roth, que era muito amigo de Ruth, e escreveu 2 livros desses daí antes de morrer. A escritora deu sequência à série de livros, agora são 4, que contam pequenas coisas, algumas para as quais às vezes a gente nem dá bola, que podem melhorar muito o nosso dia. Em novas 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz e mais 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz, a gente lembra aqui um abraço, um pão quentinho, um bicho no meio do caminho, podem nos trazer felicidade. Mas para isso a gente precisa anotar essas coisas, valorizá-las. E eu fiquei pensando nisso. Para você, tem alguma coisinha à toa que te deixa feliz? Tem. Chamar um intervalo. Então vamos lá. A seguir, os gols da Libertadores e da Liga dos Campeões. Pois é, e mais, o Wikileaks revela 8 mil documentos secretos da CIA que comprovam o uso de computadores, televisores e celulares em todo o mundo para espionagem. Daqui a pouco, no JC Debate, continuamos com a nossa série especial em homenagem ao Dia da Mulher. Todos os homens são machistas? Existem mulheres machistas? Como combater esse comportamento? É nosso assunto daqui a pouquinho, 12h30. E você pode participar com suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Seja qual for o assunto, o JC Debate. São Paulo que te quero, linda. Linda como tem que ser. São Paulo que te quero, linda. Tu és querida, deixa eu cuidar de você. A Operação Cidade Linda da Prefeitura de São Paulo já está nas ruas, trabalhando todo dia para São Paulo ser como tem que ser. Linda. Linda como tem que ser. Prefeitura de São Paulo. Vamos? Vamos. O MC do Hamster na Sésamo, isso é diversão pura. Contam nossas divertidas histórias aqui na TV Cultura. Sésamo. Olá, todo mundo! Hoje, 13h. A gente espera vocês. Ó, José, bom dia. I Neymar? Per què s'aixeca tant d'hora? Com? Avui no té entrenament ni partit. Suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Seja sempre o seu melhor. Até quando você não precisa. Quarta. O que está fazendo? É uma coisa para o Conde.
É claro que entendo porque é preciso recuperar a carta. Alguém tem de pegar a carta enquanto distraímos o Sampson. Qual é do Sr. Sampson? Não se aflige, ele está aqui. Grato, Sr. Carson. Com licença, Milord. O que é isso? Quarta, 10 da noite. Confira a segunda parte do último episódio de Downton Abbey. O dia 8 de março foi sugerido como data para o Dia Internacional da Mulher no fim do século XIX pela alemã Clara Zetkin, militante operária que defendia os direitos das trabalhadoras. A ideia é que a data fosse um dia de mobilização de mulheres no mundo todo. Muitas greves de trabalhadores aconteceram em 8 de março, que se seguiram. Não se sabe se Zetkin usou como motivação o 8 de março de 1857, quando uma greve de mulheres por melhores condições de trabalho numa indústria têxtil foi violentamente reprimida pelas autoridades em Nova York, nos Estados Unidos. A luta, que começou por melhores condições de trabalho, permitiu que as mulheres assumissem novos papéis na sociedade. Nesse 8 de março, o quadro Mulher de Frente traz a história da juíza Milena Ramos, nascida e criada em Campo Grande, região de Santo Amaro, em São Paulo, e que hoje comanda justamente o Fórum Trabalhista da Zona Sul da capital paulista. Eu sou Milene Ramos, eu tenho 51 anos, sou juíza do trabalho em São Paulo, diretora do Fórum Trabalhista da Zona Sul. Eu nasci aqui na periferia da Zona Sul, no bairro de Campo Grande. Eu sonhei muito, eu me identifiquei muito para poder entrar na faculdade vindo de anos de escola pública, né, e escola pública de baixíssima qualidade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu estudava no Mackenzie com uma bolsa parcial. O pouco que eu tinha que pagar do curso era muito difícil. Meu pai fazia bolo à noite, eu de manhã ia vender bolo e depois começava, né, no horário ali nas minhas funções como estagiária. Consegui, em 1994, eu fui aprovada no concurso para a magistratura do trabalho, que era o meu sonho. Com a experiência de vida, né, que eu tinha, né, de conhecer mais de perto a realidade dos trabalhadores. A profissão de juiz é uma profissão extremamente masculina, mas eu acho que nós, mulheres, estamos na magistratura justamente mostrando que nós podemos desempenhar muito bem, né, podemos desempenhar tão bem quanto os homens, né, porque as mulheres não são nem melhores nem piores, né, nós somos iguais, com doçura, com delicadeza, mas com firmeza. Né, mostrando que nós realmente queremos igualdade de gênero plena. Então, o que é sucesso? Sucesso para mim é ser feliz. TVs, computadores e celulares espiões, conversas privadas monitoradas por todos esses aparelhos eletrônicos. É isso que a CIA, a agência de inteligência norte-americana, está fazendo, segundo o site Wikileaks. O site divulgou mais de 8.600 documentos de inteligência no que pode ser o maior vazamento da história da agência. Os documentos dizem que a CIA criou malwares capazes de invadir diversos sistemas operacionais. A agência usaria vírus para controlar remotamente eletrônicos dentro de ambientes privados. Os papéis apontam a existência de uma rede de alta segurança em Langley, onde fica a sede da CIA, com um programa que inclui uma série de armas informáticas. A Hungria aprova a detenção automática de imigrantes que estejam no país em busca de asilo. As pessoas que ainda não tenham a documentação necessária para ficar em território húngaro serão reunidas em campos perto das fronteiras e terão que ficar nos locais designados até que o pedido de asilo seja avaliado. A medida, aprovada pelo parlamento, também determina um maior controle das fronteiras. Malásia e Coreia do Norte estão a um passo de romper relações diplomáticas. Depois da convocação dos respectivos embaixadores de volta, os dois países seguem em tensão, que começou com o assassinato na Malásia de Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador norte-coreano Kim Jong-un. A investigação da Malásia sugeriu o envolvimento da Coreia do Norte no caso e passou a exigir visto de cidadãos norte-coreanos. O governo malaio acusa Pyongyang de manter cidadãos da Malásia como reféns no país. No esporte, ontem foi dia de estreia de brasileiros na fase de grupos da Libertadores.
Muita emoção na estreia da Chapecoense na principal competição do futebol sul-americano. O time catarinense foi até a Venezuela enfrentar o Zulia e o gramado ruim. A seu favor, a Chape teve o vento no primeiro tempo e ele contribuiu no gol do lateral Reinaldo. Ele e o zagueirão Plaças. No segundo tempo, o chute de Luiz Antônio também foi parar na rede, 2-0. O Zulia ainda descontou com Arango, 2-1. A Chapecoense volta a campo na quinta-feira que vem contra o Lanús, da Argentina, na Arena Condá. O outro brasileiro em campo foi o Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada, o time se impôs no primeiro tempo contra a Universidade Católica e marcou logo no começo com Lúcio Gonçalves. Aos 30 do segundo tempo, Nicão fez um golaço e a vitória parecia encaminhada. Mas aos 40, Llanos diminuiu para os chilenos e 2 minutos depois, Noir empatou. Na quarta-feira que vem, o adversário vai ser o São Lourenço, da Argentina. Pela Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid e Bayern de Munique venceram e estão nas quartas de final. Na Itália, o Napoli precisava vencer o Real Madrid por 2-0 para ficar com a vaga. Mertens até alimentou esse sonho, mas o zagueiro Sérgio Ramos não se mostrou disposto a colaborar. Em 5 minutos, cabeceou 2 bolas para o fundo do gol e virou a partida. No finalzinho, Morata ainda ampliou, 3-1 Real. A missão do Arsenal era ainda mais ingrata. Precisava fazer 4-0 no Bayern de Munique. O gol de Walcott alegrou os mais otimistas dos ingleses. Mas na etapa final, os alemães, sempre eles, dispararam a fazer gol. Lewandowski, Robben, Douglas Costa e Vidal 2 vezes. 5-1. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. O nosso parabéns e respeito a todas as mulheres. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre combate ao machismo. A gente volta ao meio-dia amanhã. Até lá. Boa tarde. Tchau. O ser humano passa pelas mais profundas mudanças dos últimos séculos. Sem nos darmos conta, já estamos vivendo em Terra 2. Com Maria Fernanda Cândido... Que Terra 2 é essa? E comigo, Jorge Forbes. Novas formas do acontecer humano. Vamos discutir todas as semanas os principais aspectos que fazem que a vida na pós-modernidade em Terra 2 seja totalmente diferente do que um dia foi em Terra 1. Prepare-se para habitar Terra 2 aqui na TV Cultura. Meu filho, ser bom no mundo, semeia a paz e o perdão, e Deus terás bem no fundo do teu próprio coração. Todos nós carregamos uma história. Na minha atuação, eu tive a oportunidade de representar várias histórias que emocionaram muito a mim e ao público. Tudo feito com muito amor à profissão de ator. Estava ensaiando, mas me lembrei de convidar vocês todos a serem intérpretes